ministrante da noite. Deus Santo, Deus Pai, Deus grandioso, poderoso, eterno Deus, Pai, na Tua presença, Rei da Glória, estamos aqui, Senhor. Pai, chegou o momento da Tua palavra, Senhor, Teu servo escolhido para trazer, Senhor, a mensagem da noite. Pai, está, Senhor, aqui diante de Ti, Pai. Usa, Senhor, mais uma vez, grandiosamente, no poder, na palavra, em nome de Jesus, que Ele venha diminuir e que o Senhor cresça na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Amém? Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a bendita paz do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, eu estou muito feliz, sem dúvida, pela presença do Espírito Santo em nosso meio, pela manifestação da sua graça. Eu acho que os irmãos já estão cansados de me ver pregar, né? Preguei quinta, sexta, hoje. Agora só ano que vem, né, Adriano? Enquanto os irmãos procuram o evangelho escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 13, o verso 10 em diante, eu estendo aqui os agradecimentos ao nosso Deus, também ao coordenador do culto de ação social, o presbítero Auriano, homem que Deus colocou na frente desse departamento, toda a sua equipe. Gratidão a ele, a Deus, que Deus seja louvado. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Para quem não conhece, é o homem mais bonito que dirige o culto, né, irmão Luciano? Pastor Diomar Júnior, que está na frente dessa obra, junto à sua família, seus filhos, toda a sua igreja. Também quero louvar a Deus, me perdoe as irmãs, mas pela vida da mulher mais linda do mundo. Eu sempre digo assim, que Deus ouviu minha oração, me abençoou, mas ela Deus castigou. Ela disse que o sonho dela era que o marido pregador dos Gideões. Aí Deus vai dar um tecladista da ilha para ela, assim mesmo. Irmãos, eu quero rapidamente apresentar dois amigos, irmão Fran e irmão Renato. Fique de pé, por gentileza. Pastor Júnior, irmão Fran e irmão Renato são meus amigos de longas datas, né? Meus filhos ali, eles viram nascer praticamente. A irmã Fran é uma grande mulher de Deus, missionária, levita, cantora da Casa do Senhor. O irmão Renato também é pregador e é músico da Casa do Senhor. Então, os irmãos quiser convidar um cantor, pedido de oração, pastora, você vê assim essa baixinha com todo respeito, mas baixando o tamanho, mas quando Deus começa a usar, é gigante, né? São meus amigos de longas datas, passam muito tempo sem se ver, nós estamos morando aqui no Bequimão, pastor, olha só. Eu já vi olhado eles de vista, um dia desses nós nos encontramos, o irmão Renato me lembrou o episódio de uns 10 anos atrás, eu acho, quase isso, né? Quando ele disse que eu sei pregar, não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem. Mas são homens de Deus, um casal abençoado, eu quero louvar a Deus pela vida deles, e que os irmãos também louvassem a Deus pela vida dos nossos amigos. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas o horário está bem avançado, também quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos, que está ali presente, Isaías e a Sulamita, né? Eu ia dizer um negócio em casa, mas deixa quieto, eu estou no altar, não posso. Lucas capítulo 13, o verso 10, quem achou, diga amém. Aconteceu, a partir do verso 10, aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos, por um espírito de enfermidade que mantinha a doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida lhe pôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou. Repito o verso 13. Em seguida lhe impôs as mãos, em outras expressões diz, Jesus tocou. E naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga indagando ao ver Jesus curando no sábado,
Admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias, para ser curados, e não no sábado. Então Jesus exclamou, no grego gritou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, a quem escravizava, passado por 18 anos. Não é muito de costume meu, mas olha para o irmão Marlin do teu lado, se não tiver pode olhar para Gabriel aqui na minha frente. Carolzinha deixa. E diga assim: Jesus ainda opera, né, milagre. Seja a boca de Deus na vida dele, diga assim: Jesus ainda opera milagre. Pois bem, meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler é bem conhecido da Bíblia, bem conhecido entre os irmãos, e uma das histórias muito explanada, ministrada da parte de Deus. Ora, quando nós começamos a ver no Novo Testamento, Mateus, ao escrever, sempre digo isso na parte introdutória, Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele tem um público-alvo, judeus. Marcos, quando começa a escrever, ele escreve a um público-alvo, romano. Lucas, o único escritor que não era judeu, o único escritor estrangeiro, quando ele escreve, ele tem um público-alvo, os gregos. Mas João, quando também escreve, ele também tem um público. Qual é o público? É os gentios, é todos aqueles que um dia professaria a sua fé. Ora, o mais importante disso tudo é que estes evangelistas, estes narradores, apóstolos, discípulos, têm uma missão de escrever, de narrar detalhadamente a vida de Jesus. Haja vista que se porventura todos fossem escrever o que realmente, ou todos os milagres que Jesus operou, um livro só, como a Bíblia, não seria possível caber tantos milagres que Jesus operara. É do conhecimento de todos que ele manifestou-se através da obra do Espírito Santo na vida dele. O que eu acho mais lindo é que Jesus teve 3 fases ministerial. Este tema que hoje eu quero pregar, as 3 fases ministerial de Jesus. Quem tem voz, diga: as 3 fases ministerial de Jesus. Ora, a primeira fase foi a fase da descoberta, haja vista que todos ali estavam vivendo momentos impróprios, momentos de aflição, momentos de angústia. Se pudéssemos ver nos livros antigos, fazer missão de tempos antigos, o povo vivia aflição, passando por mais uma vez um presente momento chamado silêncio teocrático ou silêncio de Deus. O que é o silêncio teocrático, Rabelo? Um momento que Deus não falara a ninguém. Foi um momento de 400 anos que Deus não levantou nenhum homem, nenhum profeta, nenhuma profetisa. Mas há um detalhe no capítulo 2 que Lucas diz que em meio a um silêncio divino tinha um casal que servia a Deus em sinceridade, ou seja, não era eles que se corrompiam, apesar de Deus estar em silêncio, mas eles tinham uma vida em
íntegra espiritual diante de Deus. Vai nos dizer a Bíblia, Simeão e Ana, homens que serviam no templo, homens que guardavam a promessa, e certa feita o silêncio divino acaba, quando o anjo Gabriel chega à Virgem Maria na época, noiva de José, e diz que ela conceberia e daria luz a um filho. Não era qualquer judeu a nascer, não era qualquer hebreu. Sabe quem era? Aquele homem que no João capítulo 1 ele diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No grego koiné ele disse, no princípio ele era a palavra, ele estava com a palavra e ele é a palavra de vida eterna. Mas a segunda fase ministerial de Jesus, nós chamamos de fase de anúncios. Uma fase que ninguém sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era todos. Observa que Jesus cumpriu todo o protocolo. Jesus, repito, Adriano, cumpriu todo o protocolo. Podemos falar da circuncisão, podemos falar do bar mitzvah, podemos falar do início do seu ministério. Ele poderia muito bem começar o seu ministério com 13 anos, a fase adulta judeu. Ele poderia muito bem começar o seu ministério aos 20 anos, mas ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Qual é a segunda fase do ministério de Jesus, Rabelo? A popularidade. Sim, observa que naquele tempo não existia uma rede social para mostrar, para divulgar. Naquele tempo, Andressa, não tinha uma mídia para um cartaz dizer, hoje Jesus vai estar na Galileia às 19h30. Naquele tempo, o diácono Ezequiel não tinha um cartaz de dizer, sábado e domingo, conferência de sinagoga. Mas naquele tempo, tinha um magrelo à margem do Rio Jordão, que se ai meu Deus do céu, estou sentindo um Deus aqui. Naquele tempo tinha mídia. Como era a mídia? Alguém batizando no Jordão. Quem era a mídia, Adriano? Alguém que também foi profetizado, e que Isaías disse que a mídia era João o Batista, pregando na margem do Rio Jordão. E como foi a mídia? Ele disse a certa vez, Jesus vindo a batizar-se, para cumprir-se as escrituras. João todo dia pregava com autoridade. Renato, João todo dia pregava com poder, esculhambando, podemos dizer as palavras, fariseus, religiosos, homens saduceus, escriba, doutores de lei. Mas quando Jesus apareceu num céu escaldante do Rio Jordão, aí alguém pergunta, quem é essa cobra aí, João? Qual é essa cobra aí? É caninana? Não, ele disse, ele não é cobra, ele não é serpente. Sabe quem é ele? É o Cordeiro de Deus. Nossa, tu não vai esculhambar ele? Não, porque Cordeiro, no grego koiné ele disse, eis o Santo de Deus, eis o Cordeiro imaculável. Nele não tem pecado, nele não tem escândalo, nele não tem corrupção, nele tem vida, nele tem libertação. Quem crê nisso, levante a mão comigo. Quem crê nisso, levante a mão comigo. Jesus é perfeito, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é santo. O que eu acho mais incrível é que nessa segunda fase, a popularidade, o que Jesus começou a fazer, milagres. O que eu acho mais incrível é que, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, na maioria dos milagres, dizia, vai e não conte a ninguém. Irmã Rosana, era a mesma coisa Jesus dizendo, vai e fala, abre a boca e diz tudo. Então observa que Jesus começou o ministério com 12. Existia 12 que costumeiramente andava com Jesus. Antes de pregar aqui, eu sempre digo que eu começo a pregar em casa. E minha mulher, Fran, me fez lembrar uma pregação aqui, acho que do ano passado, eu acho, foi começo desse ano, não lembro. Que quando eu preguei sobre Jesus acalmando a tempestade. Observa que a multidão que andava com Jesus via milagre, mas os discípulos que andavam com Jesus via sobrenatural. Vou repetir.
Não está no esboço, não está em Google, está vindo do céu. A multidão via milagre. Qual é o milagre? Cego vê. Qual é o milagre? Morto ressuscitar. Qual é o milagre? Vê talvez muitos milagres operados. Mas os discípulos viam sobrenatural. Por que, Rabelo? Porque eles estavam a todo instante com Jesus. Quem não lembra? Certa feita, na popularidade, Jesus pregando sobre o grão de mostarda, Jesus pregando 3 parábolas, e ele disse assim: partimos para o outro lado. E a Bíblia vai dizer, no Marcos capítulo 5, que quando eles estão navegando, indo para outra margem, o acusador tenta barrar a viagem, mas tem um versículo que ninguém se importa. Jesus disse: vamos para um outro lado. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida hoje. Ainda que o diabo se levanta, fique com o que o Jesus falou. Ainda que o inimigo venha com a tempestade, mas se Jesus disse vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Pode vir o que for, mas Jesus falou, está falado. Jesus disse, está escrito. A promessa que ele fez, ele cumpre. E entre o percurso de Jesus, tinha um lugar que Jesus começava a gostar de ir: as sinagogas. Agora eu começo a pregar. A sinagoga surgiu no período babilônico. E qual era o intuito da sinagoga? Após o templo de Salomão ser saqueado, quem me ouve, diga amém. Após o templo de Salomão ter seus objetos sagrados subtraídos, quando o povo estava lá no exílio babilônico, surgiu a sinagoga. Diga comigo, sinagoga. Ou sinagogar. Ou seja, o intuito da sinagoga era que o povo mantesse a religiosidade. O intuito da sinagoga era para que o povo não esquecesse os seus princípios. E como era a sinagoga? Nos tempos de Jesus, para abrir uma sinagoga, era necessário 10 homens acima de 13 anos. 10 homens que tinham o objetivo de, no começo, chamar Beit Knesset, ou seja, começava como casa de reunião, ou casa para estudo da Torá. Se o número fosse crescendo, os interessados, pastor Júnior, em querer aprender da Torá, então eles faziam uma sinagoga. E qual era o intuito da sinagoga, Rabelo? Estudar. A sinagoga, Arlindo, era o famoso local do culto de doutrina. E como é que se fazia isso, Rabelo? Aos sábados. Ou seja, dentre os cargos eclesiásticos da sinagoga, tem o Rosh HaKnesset, que era o chefe da sinagoga. Me prova na Bíblia, Rabelo, é Bíblia. Tem um homem da Bíblia, que a sua filha tinha 12 anos e estava doente. Quem era ele? Jairo. Jairo, ele era o Rosh HaKnesset, chefe da sinagoga. Enquanto ele preocupava com a lei, com a letra, tinha outro culto na casa de Pedro, que tinha libertação, que tinha cura. O local não é a sinagoga, é onde Jesus está. É onde Jesus está. Aonde Jesus está tem cura. Aonde Jesus está tem libertação. Aonde Jesus está tem transformação. Quem crê que Ele está aqui nesta noite? Quem crê que Ele está aqui nesta noite? O segundo era o Charzan. Charzan era aqueles ajudantes. Entenda? Dentro da reunião da sinagoga não tinha Bíblia. E quando começava as reuniões, Rabelo, começava com tudo, mas não tinha Deus naquele lugar. Posso falar, pastor? Lá vai, Fran me conhece das antigas. Segura, aperta o cinto que vamos voar. Quando estava na sinagoga, Fran está me fazendo relembrar 15 anos, há uns 10 anos atrás, escute. Quando chegava à sinagoga, eles clamavam em alta voz. Nós, gentios, nós, protestantes, nós começamos o culto com oração. Mas em Israel, quando começava um culto, eles diziam, Shanar Israel, Adonai Elohim, Adonai Ered. Quer dizer, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus.
Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Sabe por quê, pastor? Eu estou dizendo isso porque eles começavam o culto com tudo, mas não começavam com a presença. Falavam da boca para fora. Lembra quando Deus disse: esse povo me honra com lábio, mas o coração está distante? Eu vou falar. Culto sem Jesus, demônio vai, assiste o culto, participa da ceia, participa do momento de louvor, mas quando Jesus aparece, oh glória! Mas quando Jesus aparece na sinagoga, lembra de um milagre? Um endemoniado manifestou-se. 300 anos, diga comigo, 300 anos. 300 anos. Demônio entrava e saía. Imagina, escute, quando o Rosh Hashanah chegava: ouve Israel, o Senhor é vosso Deus, aí os demônios também levantavam. Fique de pé, ficamos. Alguém quer testemunhar? Testemunha. Quem vai sabodear? Aí vinha um. Aí começava a dizer: render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas teve um culto, para me encerrar, teve um culto, amados irmãos, que o pregador era Jesus. Ai, Jesus. Teve um culto, pastora, que era o filho do carpinteiro preletor. Teve um culto que era o filho de Maria. Teve um culto que alguém olhou para ele e disse assim: pode alguma coisa vir daí? Se eu não me falha a memória, mídia, me ajuda. Eu acho que é Marcos 1:2, que fala que Jesus pegou o livro e começou a ler. Quando ele está lendo, Jesus começou a pregar. E quem chamava era o chefe da sinagoga. Ou seja, como era o ritual? Antes da mensagem, antes da leitura da palavra, alguém vinha com encorajamento. Escute, todo o nosso ritual hoje, quem me ouve diga amém. Todo o nosso ritual hoje, Ezequiel, nós copiamos o mundo antigo. Tinha louvores, tinha palavra, e alguém vinha com palavra de encorajamento. E qual era a palavra de encorajamento? Vamos meditar na Torá. Se fosse no nosso dia, Anne, se fosse, eu vou falar, se fosse nosso dia, quem fosse antecipar o pregador, ele ia dizer: hoje a tampa da chaleira vai. Hoje, alguém dizia assim, se fosse nas igrejinhas mais quietinhas: não ande, não beba água, não respire, calma, que agora. Se fosse as igrejas canela de fogo que nem nós, ia dizer assim: aperta o cinto que Deus vai falar. Mas teve um que quando ia, aí ele não tinha escolha. Escute, quem ia fazer a menção do livro não tinha escolha, mas não existe acaso, existe Jesus. Repito, não existe acaso, existe Jesus. E quando Jesus começou a ler a Torá e começou a pregar com autoridade, o culto gostoso. Ou queria estar lá, pastor Júnior, ver Jesus pregando. E quando ele está pregando, o homem começou a espumar e os demônios começaram a manifestar. Alguém olha e diz: que pregador é esse? Está revelando CPF? Não. Está trazendo identidade? Não. Que pregador é esse? Ele está libertando através da palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Quem crê que a palavra liberta? Quem crê que a palavra, meu Deus do céu, a palavra já está fazendo efeito aqui hoje. A palavra já está fazendo. Alamante, me degai a Sérvia. Aí escute, Jesus não chama o demônio para o meio. Outro detalhe para me encerrar: quando pregava, quando abriu o livro pesado, aquela Torá, aqueles rolos de livros de profetas antigos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, e tinha na sinagoga um lugar aonde era chamada cadeira de Moisés. E como era a pregação, Rabelo? Do lado de fora, a multidão em pé e o mestre sentado. Na sinagoga, a multidão sentado e o mestre de pé. E quando o pregador vinha, escute, quando começava a pregar, o pregador ficava no meio. Por que no meio? Para o judeu, falar no meio é ponto de equilíbrio.
Jesus é equilibrado. Você lembra do homem que Jesus chamou ele para vir no meio? E como era a pregação? Jesus ia para o meio, Jadiel. Aí ele começava a pregar. Ele ia no sentido horário. Ele ia passando assim. Ia falando. Ia girando. Aí quando ele olhou para aquela mulher encurvada, aí Jesus disse, opa, escute. Por que Lucas faz questão de narrar? Porque dentro da sinagoga, mulher não poderia estar. Se não fosse Jesus, nem nós estaremos aqui hoje. Aí, escute, quando cantava, a mulher está lá do lado de fora. Mas o que eu gosto mais de saber, que ela poderia ter ido para tanto lugar, mas ela foi para a sinagoga naquele dia. Meu irmão, tu poderia estar em qualquer lugar hoje, mas tu está no melhor lugar, tu está na presença de Deus. Tu poderia estar na pizzaria, tu poderia estar no shopping, tu poderia estar reunido com a família em outro lugar, mas ninguém que vai à presença de Deus sai da mesma maneira que chegou. Ninguém que vai a um culto para adorar sai da mesma maneira que chegou. Quando Jesus olha para aquela mulher, escute, o olho dele vai do lado de fora da sinagoga. Entre todas, Jesus olha uma mulher. Para muitos, talvez, uma mulher com problema de coluna. Quem não crê em revelação, agora me diga, quem disse para Jesus que aquela mulher tinha 18 anos oprimida? Me diz quem? Me diz, se alguém chegou com um bilhetinho no altar, diz assim, mestre, tem uma mulher bem ali, que está 18 anos querendo uma oração. Não, quando Jesus olhou para ela, Jesus disse assim, o dia do teu milagre é hoje. Alguns, Fran, olhava para uma mulher talvez com escoliose, talvez essa mulher não anda direito, por quê? Porque o diabo, ele quer te fazer olhar para baixo todo o tempo. Eu não vou falar uma coisa porque está sendo filmado, eu não estou afim de processo, meu advogado está cheio de causa ali, mas você sabe quem é que anda encurvado. O diabo não quer que ninguém fique em pé, porque que Deus diz assim, ponte em pé e eu falarei contigo, põe em pé, ou seja, fique de pé, de cabeça erguida. Não teve um homem naquela época que chegasse e dissesse assim, mulher, isso não é normal, vem aqui, vamos fazer uma campanha de sexta-feira de oração aqui em tu. Ninguém. Cadê que alguém disse assim, em nome do Elohim, seja curada? Ninguém. Mas quando Jesus chama ela, disse, venha cá. Escute, a mulher vai se aproximando. Quando ela vai encurvada, de acordo com o texto, Jesus olha para aquela mulher e não vê uma doença de coluna. Jesus vê uma mulher oprimida por demônios. Não entendi, Rabelo. Enquanto muitas pessoas olham, isso daí é apenas um doido. Isso aí não quer nada com Deus. A gente olha com olhar físico, mas o olhar de Cristo é um olhar espiritual. É um olhar que ele disse assim, venha cá. Quando a mulher vai se aproximando, disse Jesus, observando ela, a mulher. O que observar? Ele olhou no olho dela, Andressa. Eu imagino os demônios tudo se tremendo. Eu imagino os demônios dizendo, hoje eu vou ter que deixar meu cavalo. Não estou entendendo. Eram os demônios dizendo, o tempo de escravidão acaba hoje, porque quando Jesus chega, Satanás tem que dar o fora. Quando Jesus chega, enfermidade tem que dar o fora. Lucas era médico. Fechou a Bíblia, certo? Lucas era médico. Observa, Andrés, que ele não fala que a mulher estava doente. A mulher tinha um espírito de enfermidade. Não entendi, Rabelo, para me encerrar agora. Fechei a Bíblia, não vou passar do horário. Estar doente, enfermo, é aquela pessoa que chega, um exemplo, até um médico, relata o problema, e o médico diz o que a mulher tem. Vocês já ouviram casos, pastor, todo mundo aqui presente? Vocês já ouviram casos de pessoas que têm problema, Jadiel, vai até o médico, e o médico não descobre nada? Quem já conheceu um caso assim? Quem já viu gente assim? Doente. Eu tinha um amigo que tinha um problema, uma bactéria no estômago, na cabeça dele. Queimava, era uma gastrite. Quando ele fez o exame, Arlindo, não deu nadinha. O médico disse, não tem nada. Fez endoscopia, fez tudo, não tinha nada. E quando foi um belo dia, um homem de Deus pregando, botou a mão na cabeça dele e disse assim, hoje o Senhor repreende o espírito de enfermidade. Nunca mais aquele homem foi açoitado por aquela enfermidade. O que é isso? Para me encerrar, Jesus olhou para aquela mulher, e quando chegou frente a frente com ela, Jesus disse assim, começou a endireitar ela. Escute, observa que Jesus poderia muito bem
chegar a dizer, mulher, fica reta. Jesus poderia muito bem chegar a dizer, mulher, fica em pé. Mas Jesus fez questão de tocar. Fique de pé comigo, por favor. O toque de Jesus, ele nunca é à toa. Olhe para o irmão e diga, o toque de Jesus. Mais uma vez, diz o toque de Jesus. O toque de Jesus. Muita gente para pouco barulho. O toque de Jesus nunca é à toa. Mais uma vez, diz o toque de Jesus. Macho e fêmea, o toque de Jesus nunca é à toa. Quando Jesus toca nela, Paulo, a Bíblia diz que ela endireita-se. Eu não estou entendendo, Rabelo. Jesus separou esse domingo aqui hoje para tocar naquilo que o inimigo estava escravizando. Quando Jesus toca, ele poderia muito bem dizer, mal sai, mas só o toque dele, o diabo já entendeu que era a ordem de retirada. Não entendi, Rabelo. Só o toque de Jesus, os demônios já entenderam que era a ordem de retirada. Levante a mão que eu quero profetizar. Jesus está tocando em vida aqui nesta noite e está dizendo, o demônio já entendeu que a ordem é para sair. A enfermidade já entendeu que é ordem de ir embora. A depressão já entendeu que é para ir embora. A angústia já entendeu que é para ir embora. Satanás já entendeu que é para ir embora. Recebe o toque de Cristo aqui agora. Recebe o toque de Cristo aqui agora. Homens, mulheres, jovem, criança, recebam o toque de Cristo aqui agora. Recebam o toque de Cristo aqui agora. Mas há um detalhe que Lucas diz. Qual é o detalhe, Rabelo? Quem era para se alegrar, Adriano? Fica questionando. Ei, para me encerrar agora é sério. É a quarta vez, né, Carol? Agora é sério. Quando o homem que era para se alegrar, o homem que era para jubilar, ele disse assim, não, hoje é sábado, não pode. Essas coisas só pode fazer de segunda a sexta. Por que Jesus curou no sábado? Escute, porque quem determina o dia do milagre é Ele. Ixi, os irmãos aqui é pentecostal, lá vai mais uma. Quem determina o dia do milagre é Ele. Eu posso falar o que Jesus está mandando eu falar? Se Jesus quiser curar no sábado, Ele cura. Se Ele quiser curar domingo, Ele cura domingo. Se Ele quiser curar segunda, Ele cura segunda. Se Ele quiser curar na terça, Ele cura na terça. Se Ele quiser curar na quarta, Ele cura na quarta. Se Ele quiser curar na quinta, Ele cura na quinta. Se Ele quiser curar na sexta, Ele cura na sexta. Se Ele quiser curar no sábado, Ele cura o dia que Ele quer curar, porque Ele é soberano e Ele tem toda a autoridade. E o resultado? Aquela mulher glorificava a Deus. O toque de Jesus, segundo, faz o nosso pensar ser diferente. Primeiro, o toque de Jesus, o diabo entende que é ordem de retirada. Segundo, o toque de Jesus nos dá motivo de glorificar a Deus. Aquela mulher naquele momento que ela é curada, que ela fica em pé, ela começou a glorificar a Deus. E eu não julgo ela. Porque com certeza, irmão, olha só, o que passou na cabeça daquela mulher? Se ela diz assim, meu Deus, eu queria tanto ser livre disso. 18 anos, hoje em dia 18 anos passa assim, né? Minha filha já tem 12. Tem amigos meus que falam assim comigo, Rabelo, a gente se conhece há 22, 23 anos. Eu digo, obrigado por lembrar que eu estou ficando velho. Tem pessoas que dizem assim, Rabelo começou a pregar em 99, aí quando eu vou olhar para trás, eu vejo que já faz mais de 22 anos. Imagina naquele tempo, o que era 18 anos oprimido. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo, eu não sei quanto tempo que durou a opressão, mas eu sei que o dia do milagre é hoje. Eu não sei quanto tempo durou o dia do problema, mas o dia do milagre é hoje. Você tem coragem de profetizar para o irmão do teu lado e dizer, eu não sei quanto tempo que o desemprego durou, mas a porta se abre hoje? Tu tem coragem de profetizar para o irmão? Profetiza na vida dele. Diz assim, é hoje o dia do milagre. É hoje que Deus vai salvar teu marido. É hoje que Deus vai salvar tua casa. É hoje que tu vai entrar no templo, tu, teu marido, teu filho, tua casa, jubilando. E tu dizendo, eu e minha casa serviremos. Profetiza, profetiza, profetiza.
Profetiza, 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 profetiza. O que tu queria para ti, Deus já está fazendo coisa ali. Profetiza, profetiza. Diácono Ezequiel, o Senhor manda dizer à igreja: profetiza. Você é boca de Deus, jovem. Profetiza para outro jovem. Disse: é tu que Deus vai levantar. Arlindo, profetiza para o teu irmão do teu lado. Adriano, profetiza para o irmão do lado. O que é isso? Enquanto tu profetiza, Satanás está dando ordem de retirar. Profetiza, profetiza, já vou entregar. Profetiza, isso é espiritual. Profetiza, profetiza. Enquanto tu profetiza, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Enquanto tu profetiza, tem cura nessa profetiza. Profetiza, eu tiro o microfone da boca. Eu espero você profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. Os irmãos sabem que eu não sou de fazer isso. Profetiza, profetiza. Deus está te dando autoridade. Se tiver uma pessoa enferma do teu lado, bote a mão na enfermidade agora, porque Jesus está me dizendo: eu estou curando nesta noite. Eu estou curando nesta noite. Oh, aleluia. Vai profetizando, meu filho. Vai profetizando, minha filha. Vai profetizando, profeta. Vai profetizando. Vai profetizando. Vai profetizando, aleluia. Vai profetizando. Vai profetizando. Essa dor, mulher, que tu sentia no colo da barriga, na região do útero, com medo de ser uma enfermidade, com medo de ser um mioma, Jesus está dizendo: eu estou curando hoje, eu estou curando hoje, eu estou curando hoje. O diabo queria botar um câncer no teu útero, mas Jesus está te curando hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que mim. Escute. Jesus está dando livramento de infarto aqui nessa noite. Eu não sou de falar o que Deus não me manda, que eu não estou nem doido, eu estou no altar. Mas o Espírito do Senhor me diz: pessoas sentindo pontada forte nos peitos, que às vezes dormia e acordava com ânsia de, tipo assim, como se fosse vomitar, e sentia uma falta de ar que dava soluço. Jesus está dizendo: eu estou desentupindo as artérias agora. Pode fazer o exame, não tem mais nada no teu coração. Jesus está curando aqui hoje. Hoje, 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 28 de setembro, é o dia que Jesus está marcando para curar. Profetiza mais para o teu irmão. Eu já vou encerrar. Eu só entrego o microfone depois que você profetizar. Profetiza, profetiza, profetiza. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que mim. Segura a mão do irmão Marlin do teu lado, levante a mão dele. Vai me entregar o microfone agora. Tem alguém em nosso meio aqui que não é evangélico? Tem alguém aqui que não é crente? Levante a mão, deixa eu te conhecer. Todo mundo aqui é crente? Tem alguém que não é crente aqui? Tem? Atrás de Adriano, é isso, Jorema? Você me confirma? Isso, olha a mãozinha dela ali agora. Minha jovem, pede para ela me olhar bem assim, irmã Jorema, ó. Pede para ela me olhar assim, isso. Chega mais para a esquerda, filha, deixa eu te olhar. A senhora não é evangélica, né? Mas tu sabia que... eu não sei se tem cara, né? Mas tu tem cara de crente. Se tu não me dissesse, eu não adivinhar nunca. Sabe por quê? Jesus tem uma grande obra na sua vida. A senhora é uma terra fértil. A senhora sabia, só tem uma coisa que eu vejo na Bíblia que deixa o céu feliz. Só tem uma coisa. Uma coisa.
E qual é a coisa, Rabelo? Que faz os anjos pular de alegria no céu, que o céu mesmo fica com aquela alegria que nós sentimos aqui. É quando um pecador se arrepende e converte seu Senhor Jesus. Para fechar com chave de ouro, a senhora quer entregar sua vida para Jesus hoje? Ainda não, mas continua vindo nos nossos cultos, continue nos visitando. Não vai demorar muito, porque a senhora já é apaixonada por Jesus, e Jesus ama a senhora, tá bom? Ele lhe cura, mas eu vou profetizar na tua vida. A senhora recebe profecia? A senhora recebe uma profecia? A depressão, Jesus está dando fim nela hoje. A tristeza, a angústia, a alma ferida. Bota a mão no coração dela, irmã Jurema, por favor. Jesus está curando a senhora hoje, por dentro. Só Deus sabe o quanto que a sua alma está ferida. Mas a senhora é uma terra fértil. A senhora é uma terra frutífera. E breve, minha senhora, a senhora vai entregar a sua vida a Jesus. Quanto mais rápido nós esperamos. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que está afastado? A senhora ali está afastada? A senhora quer entregar a sua vida para Jesus hoje? A senhora está com cara de sim. Pode vir, minha amada. Eu tenho certeza que Jesus, existe alegria. Que alegria é essa? Escute. A palavra do filho pródigo, não é nem que eu preguei. Mas me olha assim, a senhora, por favor, dá uma olhada aqui em mim. A Bíblia diz que o pai todo dia estava de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar. Feliz é aquele que tem consciência, porque ele teve a consciência. Ele disse: voltarei para a casa do meu pai. Eu quero pelo menos ser que ele me receba como um de seus escravos. Mas sabe o que era? É que o amor que o pai tinha quando ele saiu é o mesmo amor que o pai teve quando ele voltou. Jesus continua amando a senhora. Rabelo, mas eu estou distante. Mas ele continua lhe amando. E a senhora quer retribuir esse amor hoje, voltando para os braços dele. A senhora pode vir aqui na frente, nós vamos orar pela senhora. A irmã Jurema lhe acompanha até aqui. A senhora quer entregar hoje, fazer essa alegria no céu, fazer os anjos tocar trombeta, tocar corinho de fogo lá no céu. Entregue a sua vida hoje para Jesus. A senhora quer hoje, minha amada, se reconciliar com Jesus nessa noite? Pode vir. Está mais para estar 99% sim e 1% não. Venha. A senhora quer vir hoje? Mas continue nos visitando, tá bom? Deus também tem uma palavra para a sua vida. Eu não sou de forçar. Eu já vi muita gente que força. Bora. Não, meu irmão. Eu não sou de forçar, não. Porque quem convence não é homem. Quem convence é o Espírito Santo. Abaixa a cabeça comigo. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre fala no meio da sua igreja. A tua bondade, a tua misericórdia é a causa e a razão que nós não somos consumidos. Obrigado, meu Deus, porque o teu toque põe fim nessa noite a grandes barreiras. O teu toque, meu Pai, faz muitas das coisas que era operada pelo inimigo ter fim nessa noite. E a igreja que crê, diga amém, em nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o diácono Rabelo por sempre estar à disposição, não dizer não. Glória a Deus, muito obrigado, irmão. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nosso pastor precisou sair. Ele tinha um compromisso agora e ele precisava estar lá. Por isso ele saiu, tá bom? E ele pediu para avisar que na sexta-feira, após o círculo de oração, vai haver uma mini vigília. E desde já convido toda a igreja. Amém? Sexta-feira, agora, após o círculo de oração, vai haver uma mini vigília e toda a igreja está convidada a participar. Amém, queridos? E na quinta-feira, vai ser rápido, serei muito breve, irmãos, a gente já vai encerrar, só um minuto. Na quinta-feira, irmãos, amém? Na quinta-feira agora,
nós estaremos, Departamento de Missões, Departamento de Ação Social, se juntou e estaremos realizando um culto na Praça Deodoro, tá? Vai ser na Praça Deodoro, então, desde já também já convido você que quiser participar, tem vontade de ir a participar deste grande evento, estará sendo realizado ali na Praça Deodoro, tá bom? Então, venha para cá, a porta da igreja, a partir das 19 horas, a gente já vai estar aqui para a gente se organizar para ir para lá, amém? Então, lá vai ser entregue sopão, vai ter louvor, vai ter ministração da palavra, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer ali naquele local, amém? Então, quarta-feira tem culto de doutrina, você está convidado a participar, quarta-feira. Na quinta, tem esta ida para a Praça Deodoro, você também está convidado. Sexta pela manhã tem consagração, à noite tem círculo de oração, e após tem a vigília, e domingo pela manhã tem escola bíblica dominical, e à noite culto de Santa Ceia. E você é o nosso convidado a participar. Amém, queridos? Vamos para casa? Só avisando que na saída, irmão, tem um lanche muito delicioso, mas é muito bom. Não perca a oportunidade, passe por lá, contribua. É o que o nosso pastor já falou. É para a construção aqui, para a nossa festividade. Então, se você puder abençoar, abençoe em nome de Jesus. Ficamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Glória a Deus. Diácono Fábio orando, e eu impreto as bênçãos apostólicas. Paz do Senhor a todos, amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, digno de honra, de glória, meu Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar por tudo que o Senhor fez nessa noite, meu Pai. Nós sabemos, Pai, presenciamos aqui, Pai, o teu sobrenatural, meu Pai. Jesus, eu creio que muitas pessoas sairão daqui renovadas, Pai, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Jesus, muito obrigado por tudo, Pai, porque nós sabemos, Jesus, que o Senhor se fez presente essa noite, Pai. Agora, nesse momento, nos despede em paz, nos guarda, meu Pai, aqueles que irão nos caminhos, meu Pai. Livra de todo acidente e incidente, meu Pai. Que teu Espírito Santo possa conduzir cada um que se encontrou aqui nessa noite, meu Pai. Te pedimos, meu Pai, um restante de semana abençoada para a honra e a glória do teu santo nome, meu Pai, abençoando os nossos negócios, os nossos familiares, meu Pai, e acima de tudo, meu Pai, o teu Espírito Santo possa estar conosco, em nome de Jesus, amém? Ergam as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, se é verdade, todos digam amém. Dê a paz do Senhor para o seu irmão e deseja a ele uma ótima semana.